Fala galera, vou falar sobre o Palmeiras hoje no Mundial. Difícil conter emoção, um jogo, mano, difícil, um jogo pegado. Todo mundo sabia que o Al-Ahly não era um adversário fácil, porque a gente já enfrentou esse time aí 3 vezes com o jogo de hoje e a gente já tinha perdido uma nos pênaltis, né, no Mundial, na disputa de terceiro e quarto colocado. E aí no ano seguinte a gente enfrentou eles de novo. E aí foi quando a gente passou por eles na semifinal, né? E sempre é jogo difícil contra esses times, porque o time africano, que é o time do Al-Ahly, time do Egito, os caras, eles têm muito força física, muita correria, e eles são bons jogadores. Você pegar ali do time do Al-Ahly, tem pelo menos uns 3, 4 jogadores que jogaria fácil aqui em vários times da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores mediano pra cima, entendeu? Então é um jogo difícil, não dá pra subestimar o Al-Ahly. Já sabíamos que ia ser assim desde o início, desde o sorteio. A gente sabia que o jogo mais difícil ia ser o Porto, depois ia ser o Al-Ahly e depois sucessivamente o Inter Miami, né? E assim, na minha opinião, Palmeiras, ele fez ali o cronograma certinho. Ele não perdeu ponto pro europeu, ganhou do segundo time mais fraco da chave, que é o Al-Ahly, e agora ele tem a classificação na mão, praticamente, contra o Inter Miami, que é o time mais fácil, né? Então, o Palmeiras fazendo o seu dever de casa, ele se classifica. A gente não sabe ainda se é em primeiro, se é em segundo, porque vai depender ainda da quantidade de gols que o Porto vai fazer contra o Inter Miami, até mesmo contra o Al-Ahly, que eu também acho que o Porto vai passar, porque o Inter Miami, o Al-Ahly vai perder pro Porto. Então eu acho que o Palmeiras deve ficar ali com a segundo colocado no grupo. Mas tá bom, cara, eu acho que o Mundial é isso aí. São jogos difíceis, jogos tensos. Não vai ter jogo fácil. Não acho que também o jogo do Inter Miami vai ser fácil. Não é PlayStation. Não adianta achar que é um joguinho ali, né, que você vai disputar de qualquer jeito e vai ganhar. Não. O Palmeiras vai ter que entrar com a mesma seriedade que jogou contra Porto, contra o Al-Ahly, e para ganhar ali de 2-3-0 ali do Inter Miami. E assim, falando sobre o jogo de hoje, o Palmeiras não fez um bom jogo no primeiro tempo. O Palmeiras foi pressionado. O Palmeiras não conseguiu ter posse de bola no primeiro tempo. O Abel, ele mudou a escalação comparada com o primeiro jogo. O Palmeiras, ele entrou diferente hoje. Ele entrou com o Rafael Veiga e com o Facundo. E assim, a intenção do Abel, talvez, com o Facundo, era ter um pouco mais de marcação, né? Porque o Facundo, ele ajuda muito na parte tática, né, do jogo. Então, eu acho que nesse posicionamento do Abel, ele dá um pouco de margem para ser atacado. Porque quando ele entra com um time para ter um pouco poder de marcação, né, tentar conter o ímpeto do adversário, ele chama o time adversário. Mas aí o Palmeiras conseguiu sair do primeiro tempo difícil, um calor rachando o coco dos jogadores. Ele consegue sair do primeiro tempo de uma pressão, aonde claramente ali o Al-Ahly poderia ter aberto o placar. E 0-0, quando a gente volta do segundo tempo, ele faz as alterações. Rafael Veiga, a gente já sabia que ele ia sair por conta daquele cartão vermelho que o juiz deu absurdamente. O juiz deu um cartão vermelho pro Veiga. E aí ele vai no VAR e altera pro cartão amarelo. Então a gente já sabia que essa alteração ia ser feita, né? E aí ele altera e o Palmeiras, igualmente no primeiro jogo contra o Porto, ele melhora. Ele tira o Vitor Roque, coloca Flaco, e ele tira o Rafael Veiga, coloca Maurício. E são essas substituições que acaba fazendo o segundo gol. O Palmeiras consegue abrir o placar logo no início do primeiro tempo, numa falta. O Aníbal Moreno lança a bola na área, gol contra do Al-Ahly. E aí logo na sequência o Palmeiras consegue fazer 2-0 justamente com as substituições que o Abel Ferreira tinha feito. Então o Abel Ferreira, mais uma vez, ele tem estrela, ele mostra que ele tem estrela, né? E aí, cara, um lance, uma coisa bizarra, eu acho bizarro isso. Isso foge um pouco do jogo. Por que os Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, um país de, né, todo mundo tira o chapéu, não tem estádios num padrão FIFA, estádios que quando ocorrer uma situação igual a hoje, de uma possível tempestade, fecha o teto, continua o jogo. Ou vai ser assim na Copa do Mundo também? Porque a FIFA, ela exige dos países sedes
o máximo de excelência. Ela existe tudo aqui em cima, aqui, ó. Tem que estar assim, padrão FIFA. Como que os Estados Unidos não conseguem manter um padrão desse? Porque eles têm dinheiro. Por que os Estados Unidos não conseguem manter isso? Porque o futebol para os Estados Unidos não é um esporte que a população gosta. Então, por isso, o futebol, ele é um esporte muito dinâmico. Ele não permite pausas. Quando a gente vai ver futebol sul-americano, que o time que tá ganhando fica picotando o jogo, fica fazendo cera, a gente reclama. Porque todo mundo que é amante de futebol, que é torcedor, que é fanático de futebol, a gente sabe, quanto mais o jogo para, mais você quebra o ritmo do jogo. Então a gente não pode permitir essas falhas numa Copa do Mundo, por exemplo. Ano que vem é lá. Como que é o terceiro jogo do Mundial, na primeira rodada, teve 2 jogos que pararam por conta de tempestades, e agora mais um. Isso não prejudicou só o Al-Ahly, que precisava correr atrás do resultado, que estava perdendo 2-0. Prejudica o Palmeiras também. Quebra o ritmo de jogo. O jogador vai ter que ir pro vestiário, fazer lá um treinamento, ficar se aquecendo, porque quando o jogador ele quebra o ritmo, muda o jogo. Quem joga futebol sabe. Quem joga futebol sabe que quando você sai ali por 2, 3 minutos, se você ficar fora 5 minutos sequer, você quebra todo o ritmo do jogo. Então assim, isso não pode acontecer. Isso é um erro de quem? Da FIFA. Ela é a organizadora do evento, ela que escolhe os países sedes. Se a FIFA permite que um país vai sediar os jogos, se a FIFA permite que um país vai sediar os jogos, tem esse tipo de estádio no seu evento, ele não consegue dar a segurança devida por conta de um que pode ocorrer algo climático, isso está errado, porque se isso atrapalha o jogo, isso não pode acontecer. Por que os Estados Unidos tem esse tipo de estádio? Porque lá, futebol americano não tem essa dinâmica de futebol, NBA não tem esse tipo de dinâmica de futebol, então para eles é normal o jogo ficar picotado, o jogo parado. Isso não pode acontecer. Graças a Deus o Palmeiras conseguiu voltar pro jogo, depois dessa pausa, no mesmo ímpeto, no mesmo ritmo, quebrou totalmente ali a expectativa do Al-Ahly e o Palmeiras saiu vitorioso do jeito que a gente queria. Então é isso. Na segunda rodada, Palmeiras ganhou, fez 2-0, fez o seu dever de casa, e é isso. Vamos agora focar no Inter Miami, que tá jogando agora contra o Porto, e tava perdendo de 1-0, não sei quanto tá o jogo agora, mas é isso. Vamos que vamos, avante palestra, e eu vou ressaltar, que da hora a festa que os palmeirenses estão fazendo lá nos Estados Unidos. É isso aí, palestra. Nós é torcedor, nós é o Palmeiras. Vamos que vamos se classificar, e é isso, tamo junto. Vamos que vamos, craques.